Olá, meus irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para meditar a Palavra de Deus. Segundo domingo da Quaresma, onde celebramos a presença de Deus na nossa vida, na nossa história, caminhando em vista da glória, em vista da participação na festa da eternidade. A palavra de Deus hoje nos vem através, na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4a. A segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8b a 10. E o texto do Evangelho, Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, sem esquecer, é claro, do Salmo 32, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Olhar para a palavra de Deus neste final de semana, meus irmãos e irmãs, é pensar em três elementos: um ponto de partida, um processo e um ponto de chegada. Na primeira leitura nós temos este ponto de partida. Celebramos a vocação de Abrão, ou seja, ele é chamado a partir, a deixar a sua terra, a sua família, a sua casa, e então partir para a terra aonde Deus vai mostrar. Somos um povo peregrino e por isso o tempo quaresmal, ao trazer para nós essa vocação de Abraão, nós vamos perceber todo o sentido de um desejo de partir para chegar a algum lugar e conquistar aquilo que o Senhor nos promete. Fazer uma experiência quaresmal não é apenas passar por 40 dias, mas é sentir que a cada dia nós estamos progredindo na fé. Por isso, Abraão nos inspira, um homem idoso e que é convidado a abandonar aquilo que expressa a bênção de Deus, a família, a terra, a sua geração, e ir para um lugar de promessas. O tempo quaresmal cumpre esta tarefa. Ouvimos um chamado à conversão. A conversão que não se dá com um passo de mágica. Há um convite para sair daquilo que pode ser a nossa acomodação, nosso ambiente de proteção, para colocar-se a caminho. Ou seja, o Senhor nos convida a nunca nos darmos por satisfeitos dentro do nosso processo de conversão. É preciso sempre estar a caminho, e nesse caminho nós vamos celebrando a confiança em Deus, vivendo a sua esperança diante de tudo aquilo que o Senhor promete a cada um de nós. Na quarta-feira de cinzas nós rezávamos na oração do dia de que o tempo quaresmal há de nos preparar para as festas pascais. A grande promessa da vitória, da vida plena em Cristo Jesus. Por isso, nós temos que perceber todo este ponto de partida. E se temos um ponto de partida, nós também haveremos de ter um ponto de chegada. E é justamente o que a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo expressa para nós. Primeiro, a dimensão de um sofrimento pela causa do Evangelho. Ou seja, participar desta vida, de um ponto de partida até o ponto de chegada, não é uma experiência fácil. Tratar de conversão não é fácil. Mexer com aquilo que nós estamos acostumados não é fácil. Por isso, muitas vezes, nós sofremos pelo Evangelho e sofremos com o Evangelho. Mas Paulo diz assim: nós somos fortificados pelo poder de Deus.
E é justamente isso que deve nos motivar a viver o tempo quaresmal como esta experiência de conversão. E Paulo deixa bem claro qual é a nossa vocação. Deus nos chamou a uma vocação santa. Alcançar esta santidade não significa fugir do mundo, se isolar, mas é a cada dia dar o testemunho dessa identidade que nós temos, que é a identidade cristã. Participamos da vida de Cristo. Por isso nós nos perguntamos o que temos feito com a vida. Há uma vocação que se desenvolve partindo de Abraão, vivendo esta santidade, para então chegarmos à glória de Deus. O texto do Evangelho, na proclamação então, do escrito segundo Mateus, nós percebemos que a transfiguração é a manifestação da glória de Deus, a antecipação desse sinal da ressurreição, e nele está a plenitude da lei e dos profetas. A consciência dessa plenitude remete-nos a uma das finalidades do tempo quaresmal, levar-nos às festas pascais. Chegar ao final da quaresma, meus irmãos, não é simplesmente dizer eu fiz uma penitência, mas chegar ao final da caminhada quaresmal é poder dizer que nós progredimos na consciência da fé, da nossa vocação, da nossa participação na construção do reino e, acima de tudo, o desejo de um dia participarmos da glória de Deus. Na experiência da transfiguração, Cristo leva Pedro, Tiago e João a uma montanha, subir a montanha. Semana passada estávamos naquela profundidade do deserto. Esta semana subimos a montanha para estarmos mais próximos do Senhor e com o Senhor. Na experiência da transfiguração, nós vemos a plenitude em Cristo que se coloca no meio de Moisés e de Elias, e ali eles conversam com Jesus. Desejar a transfiguração, desejar a progressão na vida, desejar a conversão e trabalhar para ela, é estabelecer esse diálogo com Cristo. Num primeiro momento, como Pedro, nós não entendemos talvez o que esteja acontecendo na nossa vida dentro deste processo de conversão. Por isso Pedro vai achar aquilo tudo maravilhoso e vai dizer: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Parece-nos que o desejo de Pedro seria fugir da realidade. Senhor, vamos ficar aqui, está muito bom, né? Contemplando essa glória, fugindo dos problemas, das dificuldades. Mas Jesus diz que o processo não é esse. Primeiro nós precisamos descer e construir este caminho que nos fará levar à glória da ressurreição. E por isso então o tempo quaresmal é esse tempo em que nós não apenas queremos fugir da realidade, pelo contrário, nós queremos enfrentá-la com a força de Deus. Não basta querermos conhecer um Jesus apenas da glória, é preciso também conhecer o Jesus encarnado, aquele que está junto de nós na luta do dia a dia e que nos faz também enxergá-lo na humanidade do outro. Meus irmãos e irmãs, desejemos a transfiguração, desejemos um dia participar da glória de Deus vivendo esta nossa vocação, a qual somos chamados à santidade. Lembre-se, tudo começará com a nossa disposição de partir. Assim fez Abraão, que assim também façamos nós. Deus lhe abençoe e participe com alegria da liturgia deste domingo.